queridos alunos e queridas alunas, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou fazer com vocês a correção da semana 3 do PET volume 2 do 9º ano. Gente, questão 1. Um poste mede 18 metros de altura e fica ao lado de um prédio comercial de 45 metros de altura. Em um determinado momento, verifica-se que a sombra desse poste mede 15 metros a menos que a sombra desse prédio. Determine a medida do comprimento da sombra desse prédio. Eu vou fazer um desenho aqui para simbolizar o meu poste e o meu prédio. Então, quem me conhece sabe que eu desenho muito bem, né? Então, vocês não vão estranhar os meus desenhos. Mas aqui, ó, tá o meu prédio. E esse prédio foi falado pra gente que ele tem 45 metros de altura. E ele vai projetar uma sombra aqui. E eu tenho um poste que tem 18 metros de altura. Para o meu desenho ficar legal, eu vou usar a semelhança de triângulo. Então, eu já vou fazer o esqueminha ali do triângulo para eu desenhar meu poste num lugar que realmente seja adequado a ele, tá? Aqui eu não preciso respeitar as medidas, porque isso aqui é só um rascunho para a gente conseguir entender o exercício, para a gente montar. Então, em algum momento aqui, ó, eu vou desenhar o meu poste. Então, o meu poste está aqui. Aqueles postes antigos. Olha lá, viu que desenho legal? Esse poste, ele tem 18 metros de comprimento. Continuando o exercício, ele fala pra gente o seguinte: em um determinado momento, verifica-se que a sombra desse poste mede 15 metros a menos que a sombra do prédio. A sombra do prédio, ela é isso tudo aqui, ó. Eu não sei quanto essa sombra do prédio mede, então eu vou chamar essa sombra de X. E a sombra do poste, ela é esse pedacinho aqui. Que eu também não sei quanto mede, mas eu sei que mede 15 metros a menos do que a sombra do prédio. Então, se a sombra do prédio mede X, a sombra do poste vai ser X menos 15. Correto? Tranquilo? Gente, tanto o poste quanto o prédio, eles estão em pé, né? Eles precisam estar formando um ângulo de 90 graus com o solo. E esse ângulo aqui, ele é o mesmo tanto para o triângulo formado pela sombra e pelo poste, quanto para o triângulo formado pela sombra e pelo prédio. Então, eu posso falar para vocês que eu tenho dois triângulos que são semelhantes, certo? Então, nós vamos montar da seguinte forma. Gente, a maneira que eu vou montar o exercício, ela pode ser modificada. O importante aqui é que a gente siga o mesmo raciocínio. Então, o que eu pensei? Como eu quero achar o X, eu geralmente começo por ele. Então, eu tenho um X aqui na sombra do poste, eu vou colocar a sombra do poste sobre a altura do poste. Sombra do prédio sobre a altura do prédio, correto? Se a gente colocar a altura do poste com a sombra do poste, a altura do prédio com a sombra do prédio, vai dar o mesmo resultado. Se a gente puser sombra do poste com sombra do prédio, altura do poste com altura do prédio, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Por isso que eu tô falando para vocês que o importante é que vocês seguirem a mesma linha de raciocínio. Então agora, o que eu vou fazer? Como eu tenho igualdade de duas razões, eu posso multiplicar cruzado. Na verdade, eu iria simplificar o 18 com 45, mas eu fico com medo de confundir vocês, então bora multiplicar, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer 45 vezes x menos 15 igual a 18 vezes x. Eu não faço a multiplicação direto quando a gente tem uma subtração, porque eu posso esquecer. Então, eu prefiro colocar o parênteses, indicar e multiplicar agora. Então, eu vou fazer 45 vezes x, 45x. 45 vezes menos 15, vamos fazer a continha aqui, ó, rapidinho. Então, 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5. 5 vezes... E 1 vezes 4, 4. Então, a gente tem 5, 7, 675. Igual a 18x. Certinho? Então, passando tudo que tem x para o primeiro membro, esse 18x está positivo, ele vem para cá negativo.
E o 675 que não tem x, ele vai para o outro lado da igualdade e ele vai passar positivo. 45x menos 18x, 27x, igual a 675. Então, quem é o meu x? 675 dividido por 27. Bora dividir aqui no cantinho? 675 dividido por 27. 67 por 27, né? Quantas vezes o 27 cabe dentro do 67? 2 vezes. E aí, meu jeitinho prático de fazer conta, né? 2 vezes 7 são 14. Aqui eu tenho só 7. Eu chamo de 17. 17 menos 14, 3. E vai 1, que esse 1 foi o que eu acrescentei na frente do 7. 2 vezes 2 são 4. Mais 1 que eu acrescentei na frente do 7 vão dar 5. Para chegar até 6, faltam 1. E desce o 5. 135 por 27. Agora tá fácil, né? 5. 5 vezes 7, 35. Chamo esse carinha aqui de 35. 35 menos 35, nada, vão 3. 5 vezes 2, 10, mais 3, 13 para 13, nada. Então, o meu x vale 25. Gente, eu queria fazer uma observação. Olha como às vezes a simplificação facilita a vida da gente. As razões, elas são separadas pela igualdade. Quando isso acontecer e eu puder simplificar, eu simplifico denominador com denominador e numerador com numerador. Então, o 18 e o 45 eu posso simplificar por 9. Se eu simplificar por 9, eu fico com 2 e com 5. Olha como fica mais fácil fazer o cálculo. Muito melhor. Então, olha, o que aconteceria aqui? A gente ficaria com 5 vezes x menos 15 igual a 2x. Então, 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 15, menos 75. Passo 2x para o lado do 5x, trocando o sinal, e o 75 para o outro lado, também trocando o sinal. Então, 3x igual a 75, x é igual a 75 dividido por 3, que também vale 25. Certo? Eu gosto de simplificar para ficar livre desses cálculos aqui, que às vezes a gente não consegue fazer mentalmente. Ele queria a sombra do prédio, o exercício pediu a sombra do prédio. Nós chamamos a sombra do prédio de x, então qual é a medida da sombra do prédio? 25 metros. Fechado? Bora para a próxima? Lembrando que teve dúvida, não entendeu? Deixa aí nos comentários que eu respondo para vocês, tá? Gente, questão 2. Você sabia que aplicando as relações de proporcionalidade dos ângulos formados entre retas paralelas cortadas por transversais, podemos verificar as relações dos ângulos internos de um triângulo? Deixa eu falar para vocês, deixa eu fazer uma observação aqui. Conteúdo do 8º ano, tá, gente? Retas paralelas. Cortadas por transversais. É o seguinte, olha. Vamos só relembrar. Esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice a esse aqui. Então, eles têm o mesmo valor, têm medidas iguais. O ângulo da reta abaixo, que é o mesmo. Esse ângulo A, vou chamar aqui de A, B, C, D, E, F, G e H. A reta transversal T, ela tá cortando as retas paralelas. Então, quando ela cortar paralela, o mesmo ângulo que ela formou aqui na reta R, ela vai formar na reta S. Então, o ângulo A e o ângulo E são chamados ângulos correspondentes e têm medidas iguais. O ângulo C e o ângulo G também são correspondentes e também têm medidas iguais. Esse ângulo vermelhinho aqui, que seria o meu ângulo B, tá aqui, ó. Ele é oposto pelo vértice a esse aqui, que eu vou chamar de D. Então, eles também têm medidas iguais.
Esse ângulo D, ele corresponde a esse ângulo aqui, que é o meu H. E o ângulo B corresponde a esse ângulo aqui, que seria o meu ângulo F. Então, também tem medidas iguais. Fora isso, a gente ainda tem que o ângulo A e o ângulo G, o ângulo B e o ângulo H são ângulos alternos externos, então eles também têm medidas iguais. O ângulo D e o ângulo F, o ângulo C e o ângulo E são ângulos alternos internos. E vocês estão vendo que eles estão com as mesmas cores, então também possuem medidas iguais. O ângulo A e o ângulo H, o B e o G são chamados de colaterais externos. Eles não têm medidas iguais, eles estão de cores diferentes. Mas como o H tem a mesma medida do B, o que acontece se eu juntar o B com o A? Eu formo um ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. Então, eu vou falar para vocês que o A e o H somam 180. O B e o G somam 180, são colaterais externos. O D e o E, o C e o F são colaterais internos, também somam 180 graus. A gente precisa disso para verificar o que o exercício fala pra gente. Tá bom? Qualquer dúvida, deixem nos comentários, tá? Qualquer coisa. Eu tô passando rapidinho, porque essa matéria é uma matéria do 8º ano, tá? Só comentei para ajudar na nossa correção. Bora então. Então, voltando aqui, né? Vamos verificar juntos? Observe a imagem do triângulo abaixo. Então, a gente tem um triângulo ABC. Vamos traçar uma reta paralela a um dos lados do triângulo da imagem e representar os ângulos internos do triângulo e os ângulos que se formam com essa reta paralela. Eu vou fazer essa construção com vocês, tá? Então, ó, questão 2. Vou desenhar um triângulo. Meu triângulo não precisa ficar igual ao que está ali, porque eu só vou representar a situação para vocês. Vou traçar uma reta paralela à base desse triângulo no vértice A, como o exercício fez ali. A situação ela tem que estar bem semelhante à de vocês. Então, vamos observar o que aconteceu aqui. Eu vou marcar os ângulos do triângulo de cores diferentes para a gente conseguir acompanhar. Então, aqui eu tenho meu ângulo A. Aqui eu tenho meu ângulo B. E aqui eu tenho meu ângulo C. Certinho, gente? O que a gente pode observar agora? O que a gente tem agora, né, que permite a gente fazer uma observação aqui? Gente, então, ó, colori o ângulo A de preto, o B de vermelho e o C de azul, certo? Imagina que isso aqui seja uma transversal cortando as retas paralelas. Esse ângulo aqui, B, ele é alterno, interno a esse ângulo aqui. Então, esse pedacinho aqui, esse ângulo formado pertinho do A, ele mede a mesma coisa que o ângulo B. O mesmo acontece em relação ao C. A gente tem o C aqui, esse pedacinho aqui é o alterno interno ao C. Então, também tem a mesma medida. Quando eu coloquei os três ângulos do triângulo próximos, né, na mesma reta, o que aconteceu? Quantos graus eles formaram, né? Eles formaram meia volta, que são 180 graus, certo? Então, no final, ele pergunta, né? O que podemos afirmar sobre os ângulos desse triângulo? Somam 180 graus. São suplementares. O que é ser suplementar? Somam 180. E aí vem pra gente, né, uma explicação. Olha, veja se as suas conclusões se parecem com essas. A reta R é paralela ao segmento BC, os lados AB e AC são transversais às retas R e a reta que contém o segmento BC. Aí ele coloca pra gente, ele chamou isso aqui de ângulo E. E ele fala pra gente, o ângulo E é alterno interno com o ângulo do vértice B, foi o que a gente falou. O ângulo I é alterno interno com o ângulo do vértice C, foi o que a gente falou. Eu não coloquei o zinho aqui, mas ele chamou esse ângulo de I.
Os ângulos alternos internos são congruentes. O que é ser congruentes? Eles possuem medidas iguais. O ângulo EI e o ângulo formado no vértice A são suplementares. O que é ser suplementar? Somam 180 graus. Se E é congruente ao ângulo formado no vértice B e se I é congruente ao ângulo formado no vértice C, então os ângulos formados nos vértices A, B e C são suplementares. Acabamos de demonstrar uma relação que pode ser utilizada para qualquer triângulo. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo sempre será 180 graus. Ou seja, o passo a passo que ele deu para a gente foi exatamente o que a gente fez no desenvolver do exercício, correto? Bora para o exercício 3? Questão 3. O ângulo destacado com a cor laranja na imagem é chamado de ângulo externo do triângulo. Todos os ângulos do triângulo têm seus ângulos externos. Gente, no exercício fala laranja, mas eu destaquei de vermelho aqui por causa do pincel, tá? Utilizando a propriedade da soma dos ângulos internos e a relação dos ângulos formados por retas paralelas cortadas por transversais, responda as perguntas. Letra A. Qual a soma dos ângulos alfa, beta e sigma? Alfa, beta e sigma. Meu sigma ficou meio tortinho, né? O alfa, o beta e o sigma, eles são ângulos internos do triângulo. O que a gente acabou de falar no exercício 2? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, resposta da letra A, eles vão somar 180 graus. Letra B. Qual é a soma dos ângulos beta e teta? Olha aqui, beta e teta juntos formam meia volta. Então, beta mais teta também são iguais a 180 graus. Tranquilo, né? Fácil. Letra C. Que relação tem o valor de alfa e sigma com o valor de teta? Presta atenção aqui. A gente falou que alfa mais beta mais sigma é igual a 180. Mas nós falamos também que o beta mais o teta também são iguais a 180, certo? Então eu acho que eu posso falar para vocês que alfa mais beta mais sigma é igual a beta mais teta, não é verdade? Né? Se todas as duas igualdades, né, são 180, então eu posso falar que essa parte aqui é igual a essa. Bom, beleza, e agora? O que eu vou fazer? Se eu pego o beta que está aqui e trago ele para o primeiro membro, ele está positivo, quando ele vier para cá, ele vem negativo. Ah, mas e o teta? Eu vou deixar o teta aqui porque eu quero relacionar com o teta, então ele precisa ficar separado. Esse beta com esse beta eu posso cortar. Então, o que eu posso afirmar? Que o alfa mais o sigma são iguais ao teta. A soma de alfa mais sigma é a mesma medida do teta, ok? Isso acontece com qualquer ângulo externo do triângulo, tá? Os ângulos internos não adjacentes a esse ângulo externo, quer dizer, não está junto a esse ângulo externo, se somados, resultam no valor do ângulo externo, tá bom? Bom, gente, letra D. Se o valor de teta for 150, qual será o valor de beta? Ora, a gente não falou que o beta mais o teta são 180? Então, se Ora! Se o teta vale 150, eu vou falar que beta mais 150 precisa ser igual a 180. Então, quanto vale o meu beta, né? Meu beta vale 180 menos 150. Ou seja, meu beta vale 30 graus. Beleza? E pra gente encerrar, sabendo que o valor de sigma é 56, qual será o valor de alfa? Então, a gente sabe que o sigma é 56 e a gente quer o valor de alfa. Eu posso usar essa situação aqui, que eu já conheço o beta, ou eu posso usar essa situação aqui, porque eu já conheço o teta. Qualquer uma das duas eu tenho que usar os valores que ele me deu nas questões anteriores. Vamos lá. Então, olha, o que eu vou fazer? Alfa
mais sigma é igual a θ. Ele falou pra gente que o sigma vale 56, então alfa mais 56 é igual a 150, porque o θ vale 150. Então, alfa é 150 menos 56. Então, alfa vai ser igual a 94. Gente, tranquilo, né? Muito fácil, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham compreendido, né? Não se esqueçam, ficou com dúvida? Deixa aí nos comentários que eu vou responder, vou esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Não se esqueçam de dar o like, compartilharem para que esse vídeo chegue a mais pessoas, se inscreverem no canal e ativarem o sininho se vocês ainda não tiverem feito isso, tá bom? Também me seguirem no Instagram profissional, Prof. Cíntia. E Professor Marcos, se vocês não forem lá ainda, curtam a página dele. Um grande abraço para vocês, até breve.